Fala aí, galerinha. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as forças, a grandeza física conhecida como força, e algumas de suas características, tá? Força é um conceito que todo mundo conhece, mas ele é bem difícil de definir. Mas a gente consegue entender que toda vez que um objeto está sendo empurrado, está sendo puxado, está sendo erguido, está sendo segurado, em qualquer uma dessas ações, existe uma força atuando sobre ele, tá? Existem diversos tipos de força. Por exemplo, a gente tem a força elétrica. O que é a força elétrica? É a força que existe de atração ou de repulsão entre as cargas elétricas, tá? A gente já sabe que o átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons. E essas cargas elétricas interagem de uma maneira que quem dita essa maneira é a força elétrica, tá? A força magnética é a força que está presente nos ímãs. Quando o ímã atrai um objeto, ou quando um objeto atrai o ímã, a gente tem uma força magnética atuando, tá? A força-peso é aquela força com que a Terra atrai todos os objetos em direção a seu centro. Força de contato é a força que a gente faz, por exemplo, quando vai empurrar um armário, quando vai erguer um livro, quando vai segurar a caneta, qualquer força que você está encostando para exercer. E existem outros tipos de força, tá? Aqui alguns exemplos para vocês conhecerem. Como que a gente faz a medida de uma força? Primeiro, é muito importante que vocês tenham em mente que uma força ela é sempre uma grandeza vetorial, tá? Então, quer dizer, ela vai depender de três características. Ela vai depender do módulo, que é o valor numérico, ela vai depender da direção e vai depender do sentido, tá? Então eu representei aqui uma força qualquer, tá? E a gente vai preencher o módulo, a direção e o sentido dela. Vamos lembrar então, como que a gente vê o módulo de uma força analisando o vetor dela, né? Eu vou ver qual que é o tamanho desse vetor. Lembrem-se que em vetores, o tamanho da seta é extremamente importante, tá? Então, como esse meu vetor ele tem 4 divisões, o módulo da minha força vai ser 4, tá? Mas 4 o quê? Quando a gente está falando de força, a unidade de medida de uma força no Sistema Internacional de Unidades, ela é chamada de newtons. Então, as forças são todas medidas sempre em newtons, tá? A unidade, a sigla do Newton é a letra N maiúscula. Então, nesse nosso vetor, a força F, ela vai ter um módulo de 4 newtons. 4N, tá? A direção, a gente lembra que é o eixo de atuação. Então, no caso, a direção desse vetor força é a direção vertical. E o sentido desse vetor é para onde ele está apontado. No caso, ele está apontado para cima. Ok? Vou dar um tempinho agora para vocês copiarem essa lousa e daqui a pouco eu volto. Continuando, apresento para vocês a força resultante. O que é a tal da força resultante? Força resultante vai ser uma ferramenta que a gente vai usar para que a gente possa pegar um sistema, um corpo, um objeto que tenha várias forças atuando nele e reduzir todas essas várias forças a uma única força que é chamada justamente de força resultante, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagine que a gente tem uma caixa super pesada e duas pessoas estão puxando essa caixa, tá? A pessoa de baixo puxando com uma força 1, a pessoa de cima puxando com uma força 2, tá? Para a gente não ter que calcular cada uma dessas forças individualmente, a gente pode substituir essas duas forças por uma única força que tenha o mesmo efeito nessa situação, tá? Do que essas duas forças combinadas. Essa única força recebe o nome justamente de força resultante. Então, eu vou substituir aqui no meu desenho essas duas forças pela força resultante. Então, eu vou
aplicar a força resultante aqui. Ok? Então, eu tirei da situação todas as forças que estavam atuando e eu deixei só a força resultante, que é a força equivalente entre a combinação dessas duas forças. E essa força resultante ela pode ser a combinação de duas ou mais forças, tá? Não tem limite. E aí, como que a gente vai fazer, então, essa simplificação das forças para chegar em uma única força resultante? A gente primeiro precisa analisar a direção e o sentido das forças que estão atuando, tá? Então, o primeiro caso aqui é quando a gente tem duas forças que atuam na mesma direção e no mesmo sentido. Então, no caso aqui, eu tenho duas forças atuando na horizontal e as duas forças estão apontadas para a direita. Nesse caso, a força resultante vai estar apontada para o mesmo lado que essas minhas forças, tá? É o mesmo caso do exemplo que eu dei. Duas forças apontadas na mesma direção e no mesmo sentido. Como que a gente determina o valor da força resultante? Quando as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido, para a gente encontrar a força resultante, eu tenho que somar o valor de cada uma das forças. Ou seja, a força resultante é igual à força 1 mais a força 2. E se eu tivesse mais forças atuando aqui, eu somaria todas essas forças, ok? O segundo caso é quando a gente tem as forças atuando na mesma direção, mas elas estão em sentidos contrários. Então, uma força aponta para a direita, a outra força aponta para a esquerda, tá? Eu posso imaginar isso aqui como um cabo de guerra, por exemplo. No cabo de guerra, eu tenho pessoas puxando a corda para um lado, pessoas puxando a corda para o outro lado. Como que a gente vai determinar a força resultante? Primeiro, eu preciso analisar qual que é a maior força. Por quê? A força resultante vai estar apontada no mesmo sentido da maior força. Olhando aqui meu desenho, eu consigo perceber que o vetor da força 1 ele é maior do que o vetor da força 2. Então, consequentemente, a força resultante vai estar apontada na mesma direção e no mesmo sentido da força 1. Então, eu vou desenhar a força resultante aqui. Só que, como essas forças atuam em sentidos contrários, uma força interfere na outra de maneira negativa. Ou seja, se uma pessoa puxa uma corda e a outra puxa no sentido contrário, uma força acaba atrapalhando a outra e, consequentemente, a força resultante vai ser a subtração entre essas forças. Então, toda vez que eu tenho forças atuando em sentidos contrários, a gente vai subtrair o valor dessas forças. E o terceiro caso é de quando a gente tem forças perpendiculares entre si. Quer dizer, eu tenho uma pessoa fazendo uma força em uma direção e outra pessoa fazendo uma força na direção perpendicular. O que são direções perpendiculares? São aquelas direções que formam um ângulo de 90 graus entre si, tá? Como que a gente vai descobrir, então, a direção da força resultante? Eu fiz aqui um esqueminha, então eu vou completar um retângulo pensando nos tamanhos das forças. Então, a força 1, ela tem esse tamanho, a gente vai transferir ele para cá. A força 2 tem esse tamanho, eu vou transferir ele para cá e vou fechar um retângulo. Quer dizer, essa medida vai ser a mesma medida daqui da lateral. E a medida de baixo é a mesma medida de cima. Então, ficou mais ou menos assim, um retângulo. E aí, a força resultante vai estar na diagonal, tá? E ela vai ser exatamente a diagonal desse retângulo. Então, tracei a diagonal do retângulo, descobri exatamente a direção da minha força resultante. E aí, depois que eu fiz isso, eu posso até apagar
essas linhas pontilhadas, que eu consegui determinar exatamente a direção da minha força resultante. Tá bom? E como que a gente vai encontrar o valor numérico da força resultante? Se a gente pensar aqui no desenho, essa medida aqui de baixo, ela tem o mesmo valor do F2. Essa medida aqui lateral, ela tem o mesmo valor do F1. Então, se eu transportar elas para o desenho, elas vão ficar assim, ó. F2 aqui embaixo, F1 aqui na lateral. E aí, eu tenho a formação de um triângulo retângulo, em que aqui forma um ângulo de 90 graus, porque as direções são perpendiculares entre si, tá? Um dos catetos mede F1, o outro cateto mede F2. E a minha hipotenusa é a força resultante. Então, como que eu vou encontrar o valor numérico dessa força resultante? Vou ter que aplicar o teorema de Pitágoras. Quer dizer que a força resultante ao quadrado é igual a força 1 elevada ao quadrado mais a força 2 elevada ao quadrado. Ok? Então, é a soma dos quadrados das forças. A força resultante ao quadrado é a soma dos quadrados das forças. Tá bom? Então, gente, na aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procurem e bons estudos!